Atenção, hein? O governo Trump concede o Green Card a Eduardo Bolsonaro e descarta, e agora para todo sempre, qualquer ilusão do governo Lula de extraditar o injustiçado e perseguido Eduardo Bolsonaro. Isso está em toda a mídia agora no final da tarde. É uma demonstração, em tanto, daquilo que o governo Trump enxerga que está acontecendo aqui no Brasil. Moraes, naqueles e-mails apócrifos que ele mandava exigindo que empresas americanas fizessem coisas ao arrepio da lei americana e da justiça americana, Moraes se dirigia aos alvos brasileiros que estão nos Estados Unidos como dissidentes. Eu tenho dito, em democracia não há dissidente, só há dissidente, só autoritários consideram seus nacionais dissidentes. O governo Trump concede Green Card a Eduardo Bolsonaro. O documento possibilita que um cidadão estrangeiro resida, trabalhe e estude nos Estados Unidos por tempo indeterminado. E também concedeu à esposa e às filhas do Eduardo Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha. Isso está na Metrópole, está na Veja, está em toda parte. Eduardo Bolsonaro recebe Green Card do governo Trump, extradição para que esse deputado cumpra pena no Brasil após ser condenado pelo STF por interferir no julgamento do pai. Fica mais difícil, para não dizer impossível, não é isso? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro ganhou o Green Card concedido pelo governo Trump, documento que autoriza um cidadão estrangeiro a viver nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Olha aí. A CNN também faz esse destaque. O governo Trump concede Green Card a Eduardo Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos concedeu um Green Card ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Só um instantinho que o negócio está abrindo aqui. Esses sites têm ficado cada dia mais imprestáveis. Uma geringonça danada. O governo Trump concedeu o Green Card ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. O documento garante a permanência do político por prazo indeterminado no país norte-americano. A informação foi publicada pelo jornal A Foice de São Paulo e confirmada pela CNN Brasil. A liberação do cartão de residência ocorre em um momento de tensões diplomáticas entre Trump e Lula, por conta do aumento de tarifas, além de desdobramentos judiciais envolvendo o ex-parlamentar. Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo após a condenação do pai. A extradição seria uma das alternativas da justiça brasileira para fazer com que o ex-deputado cumprisse pena aqui. Com a emissão do Green Card, isso fica mais difícil. O documento permite que estrangeiros residam e trabalhem legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, desde que cumpram as regras da legislação migratória norte-americana. É isso que está acontecendo, hein? Bye, Piti. O governo do presidente Trump, diz aqui o Metrópolis, por sua vez, concedeu o Green Card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Os filhos e a esposa do ex-parlamentar também receberam o mesmo documento. Esse documento, conforme já se disse, possibilita que um cidadão estrangeiro resida, trabalhe e estude nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem precisar de nenhuma autorização especial. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela colunista Mônica Bergamo e confirmada pelo Metrópolis, etc. Bom, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde final de fevereiro de 2025. Fez um ano, agora há pouco, já tem mais de um ano, né? Agora passou a ter o direito ao Green Card, documento que autoriza o estrangeiro, como se disse, a viver lá de forma permanente. Na prática, o Green Card garante a Eduardo uma série de direitos semelhantes aos de um cidadão norte-americano, como, por exemplo, morar, trabalhar, tudo isso legalmente no país norte-americano, como se disse, de maneira permanente. No entanto, o documento não concede todos os direitos da cidadania norte-americana. Eduardo, por exemplo, continua impedido de votar nas eleições norte-americanas ou disputar cargos públicos que exigem cidadania dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, o governo americano confirmou a aplicação das tarifas, etc. Bom, está aí. Já era esperado que o governo Trump concedesse esse documento ao Eduardo Bolsonaro. E também a outros daqui a pouco, né? Também a outros. Olha, eu vou dizer a vocês, depois da aplicação do tarifaço, depois desse isolamento que Alexandre de Moraes, para a alegria de Lula,
isolamento que Moraes, para a alegria de Lula e de Michele, né? Esse isolamento que Moraes decretou contra Bolsonaro, em que ele está impedido de receber visitas dos filhos, de correligionários, de amigos, de todo mundo. O Trump, eu acho que vai começar a descer umas marretinhas de lá para cá, hein? Vamos observar com bastante atenção isso. Bom, quero aqui mudar de assunto, mudar de banana para banana fumegante. Ciro Nogueira, que é o dono do PP, né, do Partido Progressistas, e Valdemar da Gosma Neto, que é o dono do PL, convocam Tereza Cristina para tratar eleição presidencial. Vão vendo e ouvindo, hein? O PL vai sondar se ela seria vice de Flávio. É inócua essa mulher. Ela só representa aquela galerinha ali muito residual do agro, né? A galerinha dela. E ela é a mulher, ela é a garota do Ciro Nogueira, a Tereza Cristina. É uma senadora que só representa o seu segmento, se mostrou uma senadora fraquíssima, sem nenhuma preocupação com o que está acontecendo hoje na democracia brasileira, ou o que sobrou dela. É uma senadora burocrata e setorizada em relação ao agro. É uma senadora fria, é uma senadora completamente inoperante na urgência nacional deste momento, que é a sobrevivência dos direitos básicos da cidadania. E talvez não só não faça, não apenas por uma questão de caráter, e quando eu digo caráter aqui é o modo de ser, mas não faça talvez porque, veja, a formação cultural da Tereza Cristina, o que é que você sabe da formação cultural, humanística, intelectual da Tereza Cristina? Parece que é zero, não é? Dizem que se destacou como técnica quando foi ministra da Agricultura, aí Bolsonaro fez ali outra tonteria e desperdiçou mais uma vaga do Senado, indicando-a. Como também desperdiçou a vaga do Senado quando indicou astronauta e tal. Então, é uma burocrata. Burocratas não têm alma. Burocratas não se importam se praticam a burocracia numa democracia ou num regime autoritário. Vê se Tarcísio se comove com o que está acontecendo no Brasil. Não, porque é um burocrata. A Tereza Cristina é um burocrata. É diferença, né? Há exceções. Por exemplo, você vê pelo Paulo Guedes, que é um sujeito com uma formação ampla. Não é só um grande economista, um grande técnico, mas é um sujeito que tem uma compreensão daquilo que acontece a 1 metro do seu umbigo, né? Bom, mas o Ciro Nogueira é o dono do PP. A Tereza Cristina é do PP. Aí dizem, olha, Valdemar a convoca para ver se ela quer ser vice do Flávio. Tá facinho. Veja, está botando um meliante de alta periculosidade como o Ciro Nogueira dentro do governo que nem ganhou ainda de novo, hein? O maior erro do Bolsonaro foi quando colocou o Ciro Nogueira, imagine você, ministro da Casa Civil, gerente do governo. E é isso. É isso aí. Vamos colocar a Tereza Cristina? A Tereza Cristina não representa nem as mulheres. Vocês se veem representada pela Tereza Cristina? Só pelo fato que são do mesmo sexo, do mesmo gênero da Cristina? Burocrata sem alma, você veja. Aí, veja, em vice, esses elementos da nossa política, todos, eles se esquecem de quantos vices assumiram a presidência da República. Agora imagine acontecer alguma coisa com o titular da chapa e essa mulher, burocrata sem alma, assumindo a presidência da República sob a tutela de um dos maiores meliantes da história desse país, Ciro Nogueira. Não sou eu quem está a dizer, a Polícia Federal, hein? Que ele tem essa meliância toda. Basta ver o patrimônio dele. Está aí descrito como aumentou com os favores que fez ao Banco Master. Bom, mas o Valdemar estaria convocando-a para saber se ela quer ser vice. Mas o Ciro Nogueira quer falar com ela também, porque quer lançá-la
supostamente quer lançá-la à presidência da República. É mentira. Ele está fazendo isso para se fazer um pouco de difícil. Igual também os republicanos, partido do Edir Macedo, e desse outro homenzinho sem alma, o pseudo-protestante, o Marcos Pereira, que é presidente do PR, do Republicanos. Há histórias por aí também dizendo que Flávio teria prometido, em troca do apoio dos republicanos, uma vaga numa cadeira do STF, uma vaga de ministro do STF, a esse sujeito, ao Marcos Pereira. A tradição jurídica do Marcos Pereira é como a tradição de Tiririca para as letras contábeis. PL vai sondar se Tereza Cristina quer ser vice de Flávio. E PP debate lançá-la à presidência da República. Bom, vocês estão vendo. Este é o país. Ninguém se importa comigo e com você. Só na hora de pagar os impostos. Deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, confira o sininho da notificação, compartilhe, comente, vai aparecer o botão hypar. Clica no hypar para esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Esse vídeo valeu a pena, hein? Acho que é hora de você até a aba Seja Membro, saber como funciona, entrar na membresia, torne-se membro do canal.